Olá, vamos dar início a um programa Campinas, os Desafios da Metrópole. Hoje estaremos debatendo sobre o dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Para nos ajudar nesse debate, nós vamos receber hoje o Vinícius Gaspar Garcia, economista, diretor do Centro de Vida Independente de Campinas, o CVI. Recebemos também a Fabiana Bonilha, psicóloga, musicista, colunista do Ebraille da Rede Anhanguera de Comunicação. E também a Bel Machado, filósofa, professora de História do Cinema e coordenadora do Ponto de Cultura Cinema em Palavras do Centro Cultural Braille. Então, pessoal, temos aí o dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Como estamos com essa luta? Quais os desafios que temos hoje? Bom, eu acho que nós temos muitos desafios, né? A população com deficiência em especial, né, pela condição que ela enfrenta no dia a dia para trabalhar, para estudar, encontra uma série de barreiras ainda aqui em Campinas, né? A gente já teve alguns avanços, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Eu costumo dizer que essas barreiras, né, sobre as quais o Vinícius já apontou, são principalmente as barreiras atitudinais, né? As atitudes das pessoas, assim, frente à deficiência, frente às pessoas. Então, assim, muitas vezes a acessibilidade é tomada como um conceito, assim, muito específico. Então, mas poucas pessoas vão utilizar esse recurso, mas então por que a gente vai fazer um determinado recurso específico se poucas pessoas vão usar, né? Então, é essa mudança de conceito que a gente busca provocar e levar as pessoas a refletirem, né? E eu, como audiodescritora, estou também nessa luta, esperando e lutando com a inclusão da audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade em cinema, teatro, espetáculo. Você pode falar um pouco, Bel, o que é a audiodescrição? A audiodescrição ela é um recurso de acessibilidade para que a pessoa com deficiência visual melhor entenda um filme, as imagens, né, seja do teatro, do filme, de um quadro, de exposições, do que for. Ela é feita por meio da descrição oral, que nós temos que falar descrevendo a imagem de um filme, por exemplo, enquanto não há falas, né, para que isso amplie o entendimento da pessoa com deficiência visual. É uma luta porque a gente não tem esse recurso na televisão, nem na internet, nem nos teatros, nem nos cinemas, em lugar algum. Nem nos museus. Nem nos museus, poucos museus, nem exposições, enfim. Menino de pele morena, com cabeça raspada, caminha sobre uma passarela de madeira por entre a mata. Ele está de calção sem camisa, segura uma escova de dentes com pasta. Chega na beira de um rio, para e olha ao longe. A tela fica verde. Norte do Brasil, estado do Amapá, junho de 2007. Município de Macapá, margem do rio Amazonas. Na beira do rio, um menino escova os dentes e faz muita espuma com a pasta. Atrás dele, pequenos barcos e casas de madeira sobre palafitas. Pegando com a mão a água do rio, ele enxágua a boca 4 vezes, bochecha e cospe. Lava o rosto, balança os pés na água como que limpando o chinelo e sai caminhando por entre as palafitas. A tela fica verde e aparece escrito: Boca da Mata. Tela escura, uma realização Biocam Produções e Turma do Bem. 4 homens caminham num corredor com equipamentos de filmagem. No fundo, uma placa: Sejam bem-vindos. Nós somos todos de São Paulo. Nós viemos para Macapá para fazer um documentário. Nós vamos à escola pública e selecionamos as crianças mais pobres. Fábio Bibancos, em sala de aula. Mais próximas do primeiro emprego, crianças mais velhas. Crianças sentadas em escrivanias de madeira. Que estão com grandes problemas odontológicos e não tem grana para pagar. E acho que é importante, né, Bel, que existe um prazo
para que essa audiodescrição seja colocada na televisão. Na verdade, foi feita uma portaria, né, 466 do Ministério das Comunicações, que deveria ter entrado em vigor em 2008. Depois foi revogado, foi ampliado, e agora a última portaria é que julho de 2011 deve estar na televisão aberta a audiodescrição, a programação de 2 horas semanais com audiodescrição. Estamos esperando. Como faz falta, né? Realmente, enquanto vocês é que devem dizer agora como faz falta como a audiodescrição. Sim, importante, porque assim, em filmes ou em programas de televisão, grande parte das informações são veiculadas por meio da imagem, né? E às vezes até informações textuais, por exemplo, ligue para o número que está aparecendo no seu vídeo, né? A gente não tem como, né? Acesse o site que está aparecendo no vídeo, a gente não tem como ter acesso a esse tipo de informação. E as próprias cenas, né, dos filmes, enfim, às quais a gente não tem acesso, então a gente acaba tendo acesso, digamos, não sei a porcentagem, mas talvez metade da informação veiculada, né, em filmes, em programas. Então a audiodescrição é um recurso muito importante, e muito importante a gente pensar sobre a figura, né, tão significativa do audiodescritor como aquela pessoa que ela precisa descrever uma cena, ela ao mesmo tempo tem que fazer uma descrição objetiva, mas por outro lado ela tem que encantar o espectador com aquela cena que ela está descrevendo. E o que esse projeto faz? Ele arruma dentistas que trabalham voluntariamente nos seus consultórios para atender essas crianças. E essas crianças então vão para o consultório desses dentistas que a gente chama de dentistas do bem, entendeu? Crianças sorriem. Eu faço audiodescrição no Centro Cultural Braille desde 2000. Então, eu acho que qualquer pessoa pode ser um audiodescritor. Claro que tem algumas regras, e agora nós estamos formando, né, um grupo que discute as regras pela BNT da audiodescrição, por causa do tempo de verbo, dos termos, e a gente tenta não inferir. Como deve ser uma descrição clara e objetiva, né, das imagens, dos personagens, dos cenários, das mudanças de tempo, né, dentro da história e de espaço, tem que ser claro e objetivo, mas a partir do momento que você vê uma imagem, aquilo é subjetivo. O que o seu olhar naquele momento priorizou é algo que é de cada um e muda de acordo com o tempo também. Amanhã eu vou audiodescrever um filme, eu faço diferente. Então, há controvérsias entre nós, audiodescritores também, mas por causa do que a gente vai escolher para narrar, né? Eu posso falar, eu como professora de cinema, eu posso falar do movimento de câmera, isso é importante, porque às vezes a linguagem do cinema é mais do que a própria ideia do que está acontecendo, mas a forma como ela foi realizada. Então nós temos que passar isso para a pessoa com deficiência visual. E a inclusão não vai acontecer com a criança fora da escola, né? Não dá para. Às vezes a gente escuta falar, não, a gente tem que esperar a escola estar pronta, os professores estarem capacitados para aí se fazer inclusão. Mas isso não funciona desse jeito, né? É um processo e uma coisa contínua, e para que ela ocorra, a criança tem que estar dentro da escola. Claro. Não dá para estar de fora e depois, num futuro que não se sabe quando haver inclusão de uma hora para outra. Um desafio nesse sentido é a questão mesmo, quando nós falamos em inclusão social de pessoas com deficiência, a história que vem por trás disso, né? Que vem do próprio conceito de deficiência, que tantas vezes esteve vinculado desde a antiguidade, né, a uma ideia de possessão demoníaca, ou mesmo de castigo de Deus, né? Então alguém na família cometeu um pecado e a pessoa nasceu com deficiência. Foi punida, aquela visão inclusive do Deus que castiga, né? Ou então que tem uma força sobrenatural. Depois com o conceito também de doença, então a pessoa com deficiência é uma pessoa doente, e como doente precisa ser tratada. E aí, nesse sentido, considerando tudo isso, é como se ela fosse tão diferente mesmo, né, Fabiana, que ela precisasse estar em espaços separados do convívio usual. Então, acho que essa dificuldade histórica, né, fez com que as situações relacionadas, então, à deficiência ficassem sempre tão à margem
da sociedade, que é como se de fato fosse alguma coisa agora tão assim, surpreendente, que eu precisasse de um curso ou que eu precisasse de alguma coisa muito especial para me preparar. Então, nesse sentido, eu vejo que um dos aspectos, aí como você falou, Vinícius, o que vai mudar esse fato, né, é a convivência e a informação. Né? Então, a convivência das pessoas com deficiência nos espaços de vida das pessoas, né, ou seja, na escola, na questão da cultura, do trabalho. Né, a acessibilidade ao teatro, ao cinema, às exposições, não só as rampas, mas enfim. É claro que se houvesse audiodescrição nos museus, nos teatros, nos cinemas, a sociedade estaria vendo, né, essas pessoas. E daí a interação seria maior, porque a gente não quer fazer sessões especiais para as pessoas. Né? Existe um teatro que vai só aos cadeirantes, ali né? É rampa. Hoje a sessão é para os cadeirantes. E é engraçado que algumas pessoas que viajam para fora do Brasil, assim, Europa ou Estados Unidos, às vezes voltam e me falam assim: nossa, mas como lá fora tem muito mais pessoas com deficiência. Né? E não é tanto. Porque elas estão na rua. Elas estão na rua. Elas estão trabalhando, estão na escola, estão no trânsito, estão nos restaurantes. Então se tem essa impressão. Mas porque aqui no Brasil ainda tem dificuldades, né? Acho que isso já mudou muito, né, Fabi? De 10 anos. Eu estou na cadeira de rodas há 15 anos. Né? E acho que fazendo um comparativo... Como é que foram esses 15 anos, Vinícius? Porque eu acho que esse é um desafio interessante nesse sentido, né? Do que mudou. Você falou que a gente tem um longo caminho ainda, mas quais foram os avanços já eu acho que você poderia apontar? De estereótipos que eram associados à pessoa com deficiência. E que hoje isso melhorou um pouco, né? Se achava que todo deficiente, por exemplo, era bonzinho ou educado, que é uma besteira, porque cada um é cada um, né? Tem coisas boas e ruins como qualquer pessoa. A gente ainda ouve, né? As pessoas são tão sensíveis, tão afetivas, né? Ou gostam de música, isso é bem comum, né? Tem o dado que a Cláudia Coates é a criadora, né, a presidente da ONG Vez da Voz, onde eu sou audiodescritora. Ela deu uma entrevista falando que são 24 milhões no Brasil de pessoas que precisam de acessibilidade, seja física, auditiva, visual, e referindo-se até à acessibilidade dos surdos, né, a ONG Vez da Voz trabalha com isso, e ela foi pioneira. Agora ela está produzindo vídeos para a internet, né, telejornais para a internet, televisão brasileira, com acessibilidade total. Então, tem semanalmente produção de vídeos informativos com audiodescrição, legenda e intérprete de Libras. Então, você acessa pela internet. Então, essa questão dos surdos também, né, na própria televisão, só no começo das novelas é que aparece ali a mãozinha falando, né, é proibido para menores, não sei o quê, acabou. E o resto da novela? Acabou. E o resto, como é que a gente faz? Esse número é o número do censo de 2000, né? De 2000? Quer dizer, hoje em dia, agora a gente está tendo um censo sendo realizado, né, que vai apontar o número grande de pessoas com deficiência. Né? E por que isso é importante? Porque a gente tem que balizar políticas públicas. Exatamente. Tem que dimensionar políticas públicas. E para isso é importante conhecer o universo de pessoas, né, para as quais essas políticas vão ser pensadas. Né? Mas, em última instância, independente se forem 40 milhões, 10 milhões ou 5, quando a gente pensa numa sociedade inclusiva, a gente está pensando em todo mundo. Então, não importa. Né? Então, a gente tem que conseguir ter essa sintonia de usar aquilo que é importante, mas, ao mesmo tempo, perceber que tanto faz, no fundo. Porque se é para todo mundo, não importa se são 1 ou se são 10, ou se são 50 milhões. Né? É uma sociedade para todas as pessoas, independente das eventuais limitações físicas, sensoriais.